hoje eu estou aqui para dividir com você reflexões pessoais e reais que levaram-me a 25 aprendizados importantes que me ajudam a manter a minha casa e minha família em harmonia. Eu quero dividir isso com vocês. Eu fiz até uma colinha com esses 25 aprendizados porque são pontos que eu sempre preciso relembrar para continuar trazendo mais harmonia para dentro da minha casa e da minha vida. Um spoiler necessário. Os 3 primeiros aprendizados são mais maciços, mas necessários. Então ouve com carinho. E depois, até chegarmos ao 25º aprendizado, vem comigo se imaginar dentro da sua casa, em cada ponto que eu vou falar aqui rapidamente, mas depois continue refletindo para a sua casa ter cada vez mais harmonia, combinado? Então eu quero começar te perguntando se você já sabia que no Uruguai, um país bem pertinho e próximo aqui de nós no Brasil, que no dia 25 de dezembro se comemora por lá o Dia da Família. Por lá, gente, nesse dia não é feriado e também não é Natal, mas é um dia importante, o Dia da Família. Essa informação me trouxe vários tipos de reflexões e, por consequência, ficaram alguns aprendizados sobre harmonia em casa e na vida. É tão bom poder fazer esse vídeo dividindo isso com você. São reflexões tão importantes na minha vida. Vou lá, começando. Esse primeiro aprendizado, baseado na informação de que não há Natal no Uruguai, que lá é Dia da Família, é o seguinte: só consegue viver em harmonia de verdade a pessoa que sabe o que é e pratica o verdadeiro respeito pelo outro, pelo próximo. Existem várias diferenças culturais, não é verdade? Uruguai, Brasil. Brasil, um país cristão, onde se comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, personagem histórico. Lá no Uruguai, o país é laico. E uma coisa que é real, que a gente vê muito acontecendo aqui no nosso país mesmo, são as brigas entre familiares por conta de diferenças culturais. Então, para mim, a pessoa que consegue viver em harmonia de verdade é aquela pessoa que sabe o que é respeito de verdade, sabe e vive isso, reconhece em si a incapacidade de ser respeitosa 100% do tempo. É sincera consigo e ao mesmo tempo pratica cada vez mais o respeito ao próximo, ao diferente. Fica aí a reflexão para vocês. O segundo aprendizado, baseado também nessa informação, na época que eu tive, que eu soube, é que é necessário a gente refletir sobre a nossa própria família. E ao mesmo tempo, quando a gente reflete e conhece os defeitos e as qualidades de cada pessoa dos nossos familiares, a única coisa a que isso deve servir é a que possamos ajudar essas pessoas em seus defeitos, mas não impondo ajuda, que é um grande erro das pessoas, que volta lá no respeito, É um desrespeito quando você impõe ajuda a alguém que não te pediu ajuda, tá? Ajudar no sentido de você sabe a dificuldade do seu filho, da sua criança ali. Ao invés de você apontar esse defeito o tempo inteiro para essa criança, você saber guiá-la melhor, para que mesmo com essa falta de habilidade ainda, ela possa, com sua ajuda, caminhar melhor. É esse tipo de ajuda que eu tô falando aqui, tá? Então, conhecer defeitos e qualidades de alguém da nossa família só devem nos servir a ajudar essa pessoa ou aplaudi-la em seus momentos de sucesso. Nós escolhemos, nós temos o poder de escolher apontar o dedo para os defeitos do outro ou elogiar o outro em suas qualidades. Então, para mim, refletir sobre minha própria família, entender como ela é, entender quais são as dificuldades dessa família e, ao mesmo tempo, saber quais são as qualidades, só podem me servir dessa maneira. E eu escolho estar sempre ali do lado, aplaudindo e também ali, do lado, caso essa pessoa caia, para ajudar. Eu escolho isso e eu espero que você também reflita a respeito. E o terceiro aprendizado, baseado em reflexões que eu fiz sobre isso, essas diferenças culturais, a diferença dentro da minha própria família. Eu já conheço minha família, então eu sei que tem várias diferenças. O terceiro aprendizado é que se eu continuar escolhendo adjetivar, usar adjetivos para classificar cada um dos meus familiares, dos meus amigos, eu classifico as pessoas com adjetivos, se eu continuar fazendo isso,
eu nunca vou saber como é viver em harmonia. Uma pessoa que quer viver em harmonia precisa abrir mão e fazer o exercício de parar de colocar classificações em pessoas. Tem pessoas aí vivendo reclamando da falta de harmonia na sua família, dentro de casa, mas não olha para dentro e não descobriu ainda que a grande razão é ela classificar todo mundo, adjetivar normalmente negativamente. Você já viu isso? E mesmo positivamente, gente. Tem gente que vive colocando classificações em todo mundo. Ai, você é muito linda. Ai, seus olhos são maravilhosos. Só que um exagero de classificações, sabe? Ai, mesmo que seja positivo, é cansativo, não é harmônico. Aí você imagina o tanto de gente que briga por classificações do outro, seja porque ele tem um time diferente, uma religião diferente, uma política diferente, e aí vive a vida nessa desarmonia de classificar e reclassificar. Ai, gente, já é cansativo só de pensar. Eu quero mais harmonia na minha vida. É por isso que eu evito esse tipo de coisa. A gente nunca vai conseguir não classificar. Eu não estou falando aqui para você abolir adjetivos da sua vida, de maneira alguma. E nem estou aqui para pregar o politicamente correto. Claro que não. Eu sou a pessoa que busca o equilíbrio das coisas. A gente está aqui para falar que quem classifica demais e está o tempo inteiro adjetivando, nunca vai saber o que é harmonia de verdade. Então vai continuar reclamando e adjetivando a própria vida de forma reclamatória. Quarto aprendizado: nem sempre os mais experientes fizeram as melhores escolhas. Eu aprendi isso observando casais durante esse ano. Casais jovens, casais idosos, casais. O que acontece com as escolhas dentro de uma família? Levam à harmonia ou à falta dela? E o que é necessário para fazer boas escolhas? Maturidade. Mas é um grande aprendizado, eu acho que é seu também, né? De que não basta ter idade, ter tido várias experiências e oportunidades para aprender, para a gente falar que essa pessoa realmente é madura, aprendeu com a vida. Tem gente que escolhe não aprender, tem gente que escolhe, já teve várias oportunidades, escolhe negar essas oportunidades de aprendizado. Eu não, gente. Eu quero cada vez mais estar atentas às oportunidades de aprender com a vida. E você? E trazer mais harmonia para a minha casa. E como que a gente traz? Sendo maduros nas nossas escolhas. Escolhas melhores trazem mais harmonia para dentro da nossa casa. Quinto aprendizado: um dia ruim meu não precisa se tornar um dia ruim para todos na minha casa. De forma alguma, né, gente? Quantas pessoas não têm o autoconhecimento para dizer assim para o outro, para ser sincero: olha, hoje eu não estou bem, o papai não está legal, a mamãe hoje precisa de um tempo para ela. Tenha mais paciência comigo hoje, porque eu estou naquele momento, né? Nós mulheres, a gente passa por isso, a gente precisa desse autoconhecimento, gente. Então, um dia ruim para mim, né? Hormonal mesmo, que afeta sim, nosso psicológico, afeta tudo, nosso humor, não precisa se tornar um dia ruim para o outro. E por que se torna? Por que a gente perde a harmonia dentro da nossa casa quando a gente não sabe disso, não sabe reconhecer e não sabe o que a gente deve fazer para evitar problemas? Porque a gente deixa, né, a irritação extrapolar para o outro. A gente começa a culpar o outro das coisas que a gente não conhece em nós mesmos. Então fica aí uma reflexão para a vida toda. Sexto aprendizado: a organização da nossa casa, gente, não precisa ser uma ditadura familiar. E eu esse ano recebi muitos comentários de mães, principalmente reclamando dos filhos, esposas reclamando dos maridos a respeito: tudo sou eu nessa casa. Tudo eu que tenho que organizar, ninguém volta para o lugar. Mas ela não percebe, essa pessoa não percebe que ela está sendo uma ditadora dentro da casa. Porque ela decidiu que isso fica aqui, mas talvez essa decisão dela não seja a melhor para todos da casa. Então acaba que ela sendo ditadora e reclamando, todo mundo não vai fazer mesmo, né? Não é assim que a gente conquista a harmonia. A gente precisa evoluir aí.
Eu aqui no canal sempre estou dando dicas para a gente ter uma inteligência emocional dentro de casa, para trazer harmonia com inteligência, para que a casa sim consiga ficar organizada, mas sem ditadura. Não precisa. Meu filho, por exemplo, está na época que ele está aprendendo tudo quanto é cubo, né? 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 e as diversas variações. Tem um cubo que não é cubo, né? Que é uma pirâmide, que é muito interessante. Tem outros diversos, gente. Eu nem sabia que existia tanto tipo de cubo aí, cubo mágico, sabe? Aqueles, né? Das cores que você volta. Pois é, ele tá aprendendo todos. E aí a casa tá cheia de cubo espalhado para todo lado. E quando eu olho, eu escolho olhar com alegria, vendo aquele lado que está motivando ele. Se eu olhar com negatividade, taxando, a gente já falou sobre esses aprendizados aqui hoje, né? Eu sei que tem muita gente aí que toda hora reclama, manda guardar, o tempo inteiro mandando guardar. Gente, pra quê? A vida acontece aqui, dentro da nossa casa, não dentro da gaveta. Se o cubo estiver dentro da gaveta, talvez ele esqueça daquilo que está empolgando ele nesse momento. Então fica aí a reflexão para vocês. A organização não pode ser uma ditadura familiar, tá? E a gente consegue sim organizar, mas a gente consegue, melhor ainda, o equilíbrio, tá? Organização demais para mim não é vida. 7º aprendizado. Reclamar é clamar de novo, é manter aquilo que é o ato da sua reclamação presente na sua vida, dia após dia, e de novo, e de novo. Vamos parar de reclamar, né? 8º, cozinhar para o outro é um ato de amor genuíno. E cozinhar para si é um ato de amor próprio. Cozinhar, gente, é uma das maneiras mais bonitas que tem da gente mostrar amor pelo outro, porque é uma coisa difícil de fazer. Muita gente acha o caminho mais fácil falar assim: eu não sei cozinhar, eu não cozinho, eu nem me arrisco. Isso é muito fácil. Lá no fundo, talvez ela descobrisse que seria interessante tentar, mas não tem coragem. Não tem coragem porque fica com medo de ter que cozinhar para sempre para o outro, vai saber o que está dentro ali, né, que a impede de cozinhar. Porque cozinhar, na essência, gente, é o que nos mantém vivos, né? Hoje a gente pode depender de outras pessoas para cozinharem para a gente, mas realmente é um ato de amor genuíno. Quando a gente cozinha para o outro, a gente está mostrando que todo aquele trabalho, todo aquele carinho que envolveu aquela comida está ali, entregue num prato. E é isso mesmo. E a gente tem que valorizar quem cozinha para a gente. A gente tem que ser muito grato e agradecer por tanto amor assim. 9º aprendizado. Destralhar traz leveza para a casa da gente, e a leveza dentro da nossa casa traz oportunidades de harmonia. Quando a gente tira excesso de coisa de dentro da nossa casa, a gente está gerando espaço. E esse espaço traz leveza, né, para o nosso dia a dia, porque é menos trabalho para limpar, é menos tudo, né? A gente fica leve mesmo. É menos até responsabilidade de cuidar, né, de algo que a gente não estava nem usando. E esse espaço novo pode harmonizar em muitas coisas, inclusive nos relacionamentos. Você imagina aí o sofá seu que vivia cheio, atolado de almofada, que ninguém podia nem sentar. Aí você se desfez de metade dessas almofadas, pelo menos, e aí gerou mais espaço. Ou seja, gerou oportunidade da pessoa que não tinha nem coragem a sentar com você ali. 10º aprendizado tem a ver com equilíbrio, que a gente tanto busca, né? E o equilíbrio dentro da nossa casa nada mais é que gerar harmonia na nossa rotina. A harmonia nas conversas, a harmonia nos horários das refeições, a harmonia nos encontros dentro da nossa casa. Isso é equilíbrio. E como é que a gente gera tanta harmonia? São esses aprendizados que a gente está falando aqui hoje. Mas uma coisa é certa, equilíbrio é harmonia. 11º aprendizado. A harmonia não cai de paraquedas dentro da nossa casa. Precisamos nos esforçar, ter ideias novas para trazer e manter a harmonia dentro dela, dentro da nossa família principalmente. Então, ideias como jogar um ping-pong, um jogo de baralho, um jogo de tabuleiro, ler junto, assistir a uma série junto. Gente, cozinhar junto, como eu falei, tudo isso são ideias boas para trazer harmonia para dentro da nossa casa. Então a gente precisa se esforçar
e praticar ideias. 12º aprendizado, para a gente ter harmonia com o outro nos nossos relacionamentos dentro de casa, a gente precisa trabalhar a nossa escuta ativa, escutar o outro, escutar os sentimentos do outro. Não é apenas estar ali fingindo que está ouvindo todo aquele caso e você está lá, na verdade, cansada. Não, é querer estar presente, é praticar a presença ali e a escuta para tentar enxergar os sentimentos envolvidos ali naquela conversa. Quando uma pessoa se abre com a gente tem uma oportunidade gigantesca de compreender o que se passa dentro dela e de estar ali ao lado por ela, escutando. Não apenas falando, deveria fazer isso, faça aquilo. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, né, gente? A gente não sabe o que dizer, porque só de nos imaginarmos no lugar dela é difícil. Mas aí, escutando os sentimentos, a gente consegue dizer: eu não sei nem o que dizer. Eu gostaria muito que você não estivesse passando por isso, mas eu estou aqui com você. E escutar. Escutar, às vezes, é tudo que a gente precisa fazer para ter relacionamentos mais harmônicos. 13º aprendizado. A ironia pode ser a grande vilã de relacionamentos familiares, gente. E dá para trocar a ironia por pedidos claros do que você precisa. Ironia é sinal de irritação com o outro, é sinal de que você está ridicularizando o outro. Então, ironia nem sempre é uma coisa positiva. Então, presta muita atenção. Se está sendo muito irônico com as pessoas da sua família, tenta mudar isso. Porque às vezes é ofensivo e na maioria das vezes é desnecessário. Nada harmônico. Para ter mais harmonia, escolha falar com clareza. Se você ficou impaciente, engula e tente abordar o assunto de uma maneira mais clara para o outro. O outro não é obrigado a te entender. 14º aprendizado. Celebrar com a família, principalmente em casa, não é sinônimo de gastos, mas de união. Celebrar, gente, tudo bem. Muitas vezes a gente quer ir num restaurante, é caro, às vezes a gente está celebrando, chamando um monte de gente na nossa casa, tem um custo, mas pode ser algo simples também, apenas entre vocês aí da sua própria casa. E é sinônimo de união. Quanto mais a gente celebra, mais unido a gente fica. Por quê? A gente pode combinar, é aniversário, no café da manhã os outros acordarem mais cedo, fazer um bolo rápido de panela, por exemplo, para comemorar. Olha aí, união, todo mundo junto para acordar o aniversariante da casa. Olha que coisa linda, uma tradição aqui em casa. Pode ser na sua casa também. Coisas simples que trazem união, alegria e cada vez mais harmonia. 15º aprendizado, a união faz a força, não faz? Quando a gente está unido, quando a gente está com a escuta ativa com o outro, quando a gente tem ideias, se esforça para dar ideias para o outro, a gente acaba unido naqueles projetos, naqueles planos, seja para o presente ou para o futuro, né? Sem ansiedade aí de pensar sempre no futuro, né? Mas a união no presente, no hoje, gente, traz mais força para a gente continuar seguindo aquela meta nossa, né? E sim, gente, para trazer mais harmonia no nosso dia a dia, porque quando a gente tem aquela meio que obrigação de estar ali, né, dando força para o outro também dá força para a gente e isso gera harmonia no nosso dia a dia, na nossa rotina. 16º aprendizado muito importante. O ritmo do outro não pode te incomodar, mas se o ritmo do outro está te incomodando, vou dar um exemplo aqui. Você está incomodado com uma forma que seu marido está limpando o banheiro, por exemplo, ele demora demais ou ele limpa diferente, é o ritmo dele, é diferente do seu. Isso está te incomodando. Se está te incomodando, é hora de você olhar para dentro e tentar conversar com essa dor, o motivo, tá? Porque não deveria incomodar. O ritmo do outro não deve te incomodar. Cada um é da maneira que é, cada um vai evoluir de acordo com os esforços e escolhas próprios. Você não consegue mudar o outro, só o outro. Então, você precisa viver em harmonia com o outro. E se o ritmo do outro está te incomodando, o problema não é com o outro, é com você. Então, reflita muito e busque essas dores aí dentro, entender o motivo. 17º aprendizado, esse eu amo
Isso aqui, quando eu aprendi na minha vida, gente, foi uma revolução para trazer mais harmonia para dentro da nossa casa, da nossa vida. Às vezes, basta apenas mudar a vista da nossa janela. E como é que a gente muda a vista da nossa janela? Com um ponto de vista diferente, ou seja, de pensamento diferente. Às vezes você está vivendo um estresse, uma desarmonia familiar, porque você está focada no problema. Quando você tira o foco do problema e passa o foco para algo agradável, você traz mais harmonia para a sua vida. Isso é mudar a vista da sua janela, é mudar a forma de pensar, é mudar o seu próprio pensamento. Isso é uma prática. Tem gente que fala assim, mas não tem jeito. Eu sou ansiosa demais. Ansiedade, gente, é pegar um problema que não existe, que é uma possibilidade de futuro, e trazer para o presente. Então você vive esse problema, sendo que talvez ele nem exista no futuro. Você já está vivendo ele agora. Então é um pensar naquilo, no problema. Quando você muda a forma de pensar, você muda a vista da sua janela. Você sai de uma tristeza, de uma cara emburrada, para dar um sorriso. Quem sabe aí você queira pensar na apresentação de balé da sua filha, você queira pensar na música que você mais gosta, você queira pensar no carinho que você vai receber do seu marido. Tem muita coisa boa para a gente pensar. 18º aprendizado que me traz muita harmonia para a minha vida. Harmonia de verdade, gente, só vai existir quando a gente fizer as pazes com nossos incômodos. Se você me acompanha há mais tempo, sabe que todo dia 1º de todo mês eu faço uma conversa com incômodos dentro de mim. Eu escolho um para cuidar e para falar assim, olha, o que eu vou fazer e agir a respeito, sabe? Todo mês eu faço isso. Isso é muito bom. Tem sido excelente na minha vida. Eu olho para trás, quanta coisa eu venci, né? Então, o que você tem que fazer? Se a harmonia de verdade só existe depois que você faz as pazes com seus incômodos, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para dentro e ver que incômodo é esse. Agora, se for coisas como mágoas, por exemplo, talvez para conquistar essa paz, ela tenha que vir em forma de perdão, tá? Perdão é uma palavra muito forte. Eu acho, quem sou eu para perdoar alguém, né? Eu prefiro não me sentir ofendida pela pessoa do que ser capaz de perdoar. Mas tem coisas muito graves nessa vida, a gente sabe. Quando a coisa é grave, é um perdão para si mesma, para tirar de dentro de si. É para você se libertar de qualquer dessas maldades alguma vez impostas a você, tá? Quando as coisas são graves, a gente não quer perdoar no sentido de voltar a relacionamentos, não precisa disso, né? Isso é falácia. Agora, o perdão, ele é maravilhoso mesmo, porque te traz leveza, te traz uma harmonia para sempre. 19º aprendizado. Gente, esse aqui é preciso refletir um pouco mais na sua vida, tá? Se você é dessas pessoas que insiste que outras pessoas pisem em ovos com você, você sabe o que é pisar em ovos? Não pode falar sobre isso com você que você já se irrita. Você fala assim, você sabe que eu não gosto de falar disso. Não pode falar sobre alguns assuntos que mexem com o seu humor ou mexem com a sua estabilidade. Então você proíbe todo mundo de falar sobre esses assuntos com você. Isso é pisar em ovos, tá? Isso é exigir que o outro pise em ovos com você. Quando o assunto exigir que se fale a respeito disso para melhorar as coisas, as pessoas não podem falar com você a respeito disso. Então, se você é uma dessas pessoas que exige que as pessoas pisem ovos com você em relação a alguns assuntos, você nunca terá a chance de aprender mais com a vida e seguirá imatura. E a imaturidade, gente, nunca traz harmonia, porque imaturidade é isso, você não tem coragem de enfrentar seus demônios, então você proíbe as pessoas de tentarem te ajudar a respeito. Então você fica vivendo nesse meio cheio de ovos em que as pessoas têm que evitar ficar pisando, porque se pisa, o ovo quebra, você se irrita, você explode. E isso vira uma bola de neve de desarmonia, é uma escolha. Tem gente que escolhe viver imaturo para sempre. Eu espero que você não. 20º aprendizado. É necessário coragem, mas é a coragem que liberta a gente dos nossos incômodos. E que coragem é essa? É a coragem de conversar com esses incômodos que eu já até falei algumas vezes aqui hoje. Tenha coragem, converse, haja a respeito. 21º aprendizado.
A harmonia não é uma conquista. Você não conquista. A harmonia é uma atitude. Então, se você enxergar a harmonia como ações, e a gente já falou de várias até agora, você vai cada vez mais adiante. Quando a gente fala que a gente está conquistando mais harmonia para a casa da gente, na verdade a gente está agindo, a gente está tendo uma atitude positiva. São atitudes positivas. Harmonia igual a atitudes positivas. Tenha várias em sua vida e traga mais harmonia para a sua casa. 22º aprendizado. Quando a gente assume responsabilidade, eu já vou te explicar como, a gente ganha muito mais do que harmonia. Responsabilidade, gente, que palavrinha difícil de ver as pessoas tendo na vida ultimamente. É sempre culpa do outro, é sempre o outro, e a gente vê e revê que as pessoas falam do outro e depois fazem igualzinho. A gente tem visto sempre a mesma coisa há muitos anos na história do Brasil, na história do ser humano. É importante a gente aprender de uma vez por todas que assumir responsabilidade talvez seja o segredo da vida. Eu acho que é o segredo das coisas boas da vida. Quando a gente assume responsabilidade, o que a gente está fazendo? A gente está deixando de focar no problema que o outro causa e está agindo positivamente. Lembra que a harmonia é atitude positiva? Pois é, eu assumo responsabilidade pela harmonia na minha casa. Então eu, Thalita, apesar do desentendimento de alguns familiares que acontece às vezes dentro da minha casa e eu presencio, eu, Thalita, assumo abrir um sorriso, oferecer um café para essas pessoas. Eu, Thalita, assumo responsabilidade, mesmo que sejam atitudes negativas do outro. Isso é positivo, gente. Eu não tô nem aí. Sabe aquela frase famosa de você quer ser feliz ou ter razão? É bem isso. Quando a gente assume responsabilidade, a gente está assumindo a responsabilidade por ser feliz, apesar dos desaforos dos outros, apesar das atitudes ruins dos outros. A gente está assumindo a responsabilidade de agir positivamente. Quando a gente age com carinho, com amor, mesmo quando o outro não merece, a alegria é garantida. 23º aprendizado. Esse aprendizado vale para toda a casa, tá? A casa é um espaço de todos que moram nela. Não pode ter tanto estado dentro da casa. Você sabe o que é estado? Estado é controle. Eu vou te contar o que o estado faz, tá? Muitas vezes a gente fica irritado mesmo porque o estado ele quer interferir demais na vida das pessoas e acaba causando mais desastres do que soluções, tá? Então, ter estado demais é ruim. Ter estado é importante, né? Para gerenciar o país, para gerenciar o mundo, o planeta, mas estado demais é ruim. E dentro da nossa casa, que é a reflexão que eu quero que você faça, traz cada vez mais desarmonia, que é o que a gente está lutando contra aqui, né? Então, esse aprendizado de que dentro da nossa casa o espaço é de todos e tem que ter menos estado é o seguinte, eu vou te contar um caso. Lá nos Estados Unidos, recente, tá, gente? Tinha um esquilo chamado Peanuts que ficou famoso na internet. Por quê? Ele era domesticado. Ele acabou ficando muito amigo desse dono dele. Ele acabou domesticado porque ele chegava, a pessoa tratou ele com carinho, acabou que eles viraram ali um tipo de família, né? Com um esquilo, gente, um esquilo, um animal selvagem. E aí virou famoso na internet. O Estado vendo aquilo, o governo, foi lá e falou assim, não, vou salvar esse esquilo dessa vida domesticada, né? Já que ele é um animal selvagem. E o que aconteceu? Matou o esquilo. Olha aí, o excesso de Estado interferindo em algo que foi natural. Foi a natureza. Foi uma escolha do bichinho ficar na casa do cara, gente. O cara não pegou, trancou o bicho, entendeu? Agora o Estado fez isso. Foi lá e roubou esse animal, que já tinha até um relacionamento, né? Pessoal, gente. É um animal que sente também, né? Ser vivo. E aí o Estado mostrando a força, né? De uma forma negativa. Então, dentro da nossa casa, a gente tem que refletir sobre isso. Às vezes, tem mães que gostam de dominar muito a vida dos filhos, né? Nesse quarto, apesar dele ser seu, eu que mando. É aqui que você tem que colocar a cueca. É aqui que você guarda as suas calças. O menino não pode decidir nada. E aí ele cresce bobo, coitado. Não sabe como agir na vida,
né? Gente, menos Estado. Todo mundo deve ter seu espaço e deve se desenvolver dentro desse espaço. O que é se desenvolver? Crescer e aprender. Só que tem que ter menos controle, tá? O nosso controle deve ser um controle de amor, né? Baseado em valores, em conversas, né? Para que eles, nossos filhos, tomem as atitudes mais favoráveis à vida deles. Vão fazendo escolhas baseado também nos aprendizados que teve dentro de casa. Agora, que aprendizado é esse? De controle o tempo inteiro. Que aprendizado é esse que você está passando para os seus filhos, né? Repensa isso aí. 24º aprendizado. Desentendimento, gente, não é um sinal de falha. A falha está em escolher não resolver esses conflitos de forma amorosa e pacífica. As pessoas tentam resolver conflitos com poder, mostrando poder. Eu sou mais poderoso que você, eu quero vencer. A pessoa quer mostrar que tem razão. Lembra? Você quer ter razão ou ser feliz? Num conflito familiar, essa frase vale muito. E as pessoas mais inteligentes são aquelas que às vezes cedem em nome de um pró maior, né? Porque você é mais madura, você sabe assumir responsabilidade. Pessoas imaturas precisam aprender com exemplos. E talvez esse exemplo de maturidade, né? Saber que prefere ser feliz do que ter razão, possa acabar com vários conflitos aí e de uma forma que às vezes vai envergonhando e fazendo o outro refletir e o outro vai aprendendo junto, crescendo junto. Isso é positivo. Então, se desentender não é a falha. A falha está na escolha depois do desentendimento. Se você vai resolver de forma pacífica ou vai aí deixar essa bola de neve crescer. Eu espero que não. Afinal, o Natal é o momento da gente refletir muito sobre essas coisas que a gente pode melhorar. A gente tem poder de melhorar. 25º aprendizado, chegamos a ele. Com muito carinho, eu vou dividi-lo com você. Se o nascimento nos ensina, a morte, gente, pensar na morte, que ela é certa para todos nós, pode nos ensinar muito mais sobre como viver bem, em harmonia. Então, da mesma maneira que é gostoso pensar na renovação das vidas, né, em nascimentos, é importante a gente pensar no nosso fim. Como eu quero ser lembrada? Pensa, reflita e haja na sua vida de maneira que você vai conseguir ser lembrada dessa maneira. Então, na minha opinião, pensar na morte é uma das melhores maneiras de aprendermos a viver bem, viver em harmonia. Pense, como você quer ser lembrado depois que você não estiver mais aqui? Você já vai ter um roteiro para a sua vida. Essa maneira que você quer ser lembrada. O que você precisa fazer para conseguir ser lembrada dessa maneira? Esse é o roteiro da sua vida. E eu espero que você tenha gostado de eu dividir reflexões pessoais, aprendizados meus, que fazem com que eu traga mais harmonia para a minha vida. Pratique mais, né? Harmonia, já que ela é sim uma atitude. Então, eu quero que você pratique cada vez mais também, tá? E comenta para mim qual desses aprendizados te tocou mais. Eu vou amar conversar mais com você nos comentários. Que a magia e a harmonia encante seu coração e sua família. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo e até!